Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no livro de 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 9, que vem dizendo assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. E hoje a palavra do Senhor quer perguntar aos nossos corações desta maneira: Deus tem cuidado dos seus profetas? Deus tem cuidado dos servos de Deus? Deus verdadeiramente tem cuidado daqueles que honram a palavra de Deus? Na verdade, muitas das vezes nós temos a sensação que estamos só nas lutas, nas angústias, nas dificuldades, nas situações adversas. Quantas das vezes os servos do Senhor, que são obedientes, que são constantes, que buscam a face de Deus, que estão, na verdade, honrando a palavra do Senhor, muitos passam por adversidades. E parece que não há um entendimento, parece que há, na verdade, um contraditório. Como assim? Como eu posso estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, e quantas coisas têm que estão vindo contra mim e, na verdade, eu acabo não entendendo por que eu estou passando tão grande prova, seja ela de enfermidade, seja ela na situação financeira, seja ela familiar, profissional, às vezes emocional. Quantas coisas vêm ao nosso encontro e nós não sabemos o porquê, não sabemos por que isso está acontecendo. E, na verdade, a palavra de Deus, ela vai nos esclarecer que nós não estamos, na verdade, longe disso acontecer na nossa vida, ou até mesmo não deixamos de estar vulneráveis a acontecer isso. Por quê? Porque estamos no mundo e o Senhor permite as provações para que a gente venha a aprender a cada dia com o Senhor os nossos limites e aquilo que deve ser trabalhado na minha vida, que às vezes nem eu mesmo sei o que eu, na verdade, tenho resistência, ainda preciso ser melhorado, aquilo que, na verdade, tem que ser lapidado na minha vida. A palavra de Deus vai falar que o próprio Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor adverte que a nossa vida não será fácil, apesar de toda a dedicação, adoração, veneração que nós temos ao nosso Deus. Então o Senhor vai nos advertir isso, vai nos alertar, vai sinalizar para nós que a vida do crente, ela não será fácil, mas nós teremos a proteção, a graça, a
paz que excede todo entendimento, a salvação eterna, e o Senhor há de nos sustentar no dia mau. Então, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor e vamos entender que, na verdade, independe, né, da minha situação, se eu estou bem, se eu estou mal, porque a palavra de Deus vai falar que o Senhor faz, na verdade, menção a todos, e cada dia se levanta o sol para quem? Para todos, não é só para o crente, mas para o ímpio, para o descrente. Na verdade, o Senhor é bom para todos, só que há uma diferença, que o Senhor, Ele, aleluias, vai proteger, vai guardar no dia mau aqueles que, na verdade, estão diante do Senhor, que fazem menção à palavra de Deus e são obedientes. Então, nós vamos ver aqui que isso aconteceu com Elias, tá? Um profeta da casa de Deus, um homem que aparece num cenário totalmente adverso, totalmente contraditório, um cenário aonde Acabe, rei de Israel, casa com uma sacerdotisa cultual de Aserá, de Baal. Ela era uma mulher totalmente envolvida nos cultos a outros deuses, e Acabe, ele faz uma aliança, ele casa com essa mulher. Ele, na verdade, se torna um com esta mulher que, na verdade, se prostituía, né? Então, quando a gente fala uma deusa cultual, ela, na verdade, o que ela fazia, a sacerdotisa? Ela tinha relação com vários homens ali dentro do templo desses deuses. Então, ela se prostituía, era uma prostituta cultual, vamos dizer assim. E ele casa com essa mulher, faz uma aliança, une os povos por conta dessa aliança. E quando ele faz essa aliança, ele é um líder. E o líder, ele tem, na verdade, uma autoridade sobre o seu povo, sobre uma autoridade sobre os seus liderados. Na verdade, ele serve de quê? De exemplo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós somos líderes, né? O que falamos, o que fazemos. Por quê? Porque nós somos exemplo. Nós somos aquela pessoa que está dando ali, na verdade, né? Está sendo alvo de observação dos seus atos. Para quê? Para reprovação ou para ser seguidos, né? Então, o líder, ele sempre vai poder ter uma influência sobre os seus liderados, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado o que fazemos, o que falamos, o nosso comportamento. Por quê? Porque os liderados estão observando e muitos vão seguir os nossos passos ou reprovar os nossos passos. Nós poderemos levar essas pessoas, na verdade, para coisas boas ou para as coisas ruins, tá? Então, Elias aparece, um servo de Deus, um amado do Senhor, um profeta, que, na verdade, ele vai o quê? O que faziam os profetas naquele tempo? Ele advertia o povo, ele apontava o pecado, né? Mas também, não só o pecado, tá, irmãos? Ele dava a solução daquilo que estava acontecendo, porque às vezes a gente vê que muitos profetas se levantam só para envergonhar o povo, tá? E Deus não envergonha ninguém. Amém? Então, ele pega o seu povo e ele fala o seu pecado, mas ele mostra também a solução do pecado. Então, como eu vou solucionar esse pecado? Se voltando a Deus, se arrependendo, e Deus está sempre disposto a perdoar. Deus não é aquele que bate martelo para ninguém. Deus é aquele que, na verdade, ele está sempre de braços abertos para te receber. Então a palavra vai dizer aqui, olha, Elias, ele aparece nesse cenário e ele fala para Acabe, olha, vai parar de chover,
tá? Vai parar a água não vai descer mais para regar a terra, para dar mantimento, para saciar a sede. Então, toda vez que, lógico, falta água, o que acontece? Na verdade, o povo sofre a falta de abastecimento, a falta de alimento, a falta de tudo, irmãos, né? Então, de qualidade de vida. E, na verdade, quando esse povo agora, ele sente essa situação, todos padecem, tá? Olha só, eu estou perante a face do Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, e o Senhor me mandou aqui para dizer que não vai chover. E outra, só vai chover quando eu novamente falar, porque o Senhor assim vai ordenar. E ali começa a estiagem. E eu acho interessante que, na verdade, olha só o que acontece. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te. Olha só o que Deus faz com Elias. Elias dá a palavra, né? Mostra que, na verdade, se houver arrependimento, vai haver chuva. Se houver arrependimento, vai haver alimento. Se o povo se voltar para Deus, novamente haverá o que? Bonança para eles. Mas só que a gente às vezes não entende que nós também estamos imbuídos, estamos dentro de um contexto social e terreno. Nós somos humanos. E ali, na verdade, quando o Elias dá essa palavra, ainda que fosse do Senhor, houve uma grande perseguição contra quem? Contra Elias. Acabe agora está furioso, Jezabel mais ainda, e quer matar esse profeta desse Deus de Israel que vem afrontar os meus deuses, né? Então, na verdade, há uma perseguição e Deus fala para ele: olha, você não vai peitar ninguém, tá? Você vai se esconder. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Deus manda ele se esconder, vai na verdade, para o ribeiro de Querite, né? Você vai para lá, perto de um lugar onde tem águas, e ali eu vou te sustentar. Então não é para bater de frente com ninguém, não é para peitar ninguém, porque você vai acabar morrendo. Olha só, irmãos, você vai acabar morrendo. Então faz aquilo que eu estou te mandando, recua, se esconde, porque eu ainda tenho muito a falar com você e a fazer através de você. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Então, Deus manda ele se esconder e ele se esconde, né? Vai lá para o ribeiro de Querite e ali acontece uma coisa tremenda, porque esconda-te junto, e há de que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Irmãos, que coisa tremenda. Deus vai ordenar que, né, são aves, né, que se alimentam de coisas deterioradas. É como se fosse um urubu, o corvo, né? Então, tá ali falando assim: vai, porque eu vou te mandar, olha só, né? Urubu para te servir. Aí você, nesses dias de hoje, você poderia falar assim: meu Deus do céu, como Deus vai ordenar alguém, alguma pessoa que na verdade não está na graça de Deus, né? Que cometem coisas que estão fora até mesmo da presença de Deus, para me ajudar. Irmãos, isso é tremendo. Deus, ele usa quem quer na hora que quer para suprir os seus. Eu acho interessante que quando eu estava
né? Eu sofri um acidente junto com a minha família no final de 97, e ali, na verdade, eu vi a provisão de Deus. O meu carro acabou, meu marido ficou preso entre as ferragens, né? Eu estava com meus 3 filhos dentro do carro. Daqui a pouco, quando eu acordei, o bombeiro já tinha chegado, estava me colocando ali no asfalto, né? E Deus preparou um bombeiro que estava de serviço, mórmon, tá? Para quê? Para abrir a sua casa para abrigar os meus filhos, porque eu e meu marido ficamos internados. E, na verdade, os meus filhos ficou no hospital esperando os meus pais chegarem. Quando a minha família chegou, aquele bombeiro ficou o tempo todo ali esperando a minha família chegar e falou assim: olha, vão para a minha casa, eu vou abrigar vocês na minha casa. E aquele homem, né, que não me conhecia, que era de outra religião, ele abriu a sua casa, abrigou não só os meus 3 filhos, mas a minha mãe, o meu pai, que foram lá me socorrer, né, porque era uma cidade distante, foi em Barbacena. E ali eu ainda voltei para minha casa, que na época eu morava em Brasília, e esse homem abriu as portas, aleluias. Então Deus, ele usa quem quer, na hora que quer, para nos socorrer. Eu glorifico o nome do Senhor. Depois nós voltamos lá para agradecer essa pessoa que o Senhor usou. Então Deus faz de coisas loucas, irmãos, é coisa tremenda. Então não rejeite aquilo que muitas das vezes vem da mão de outra pessoa que você não conhece ou não tem muito entendimento, mas você está sendo abençoado por Deus. Quando Deus abre uma porta através de um ímpio, que você, meu Deus, como assim, né? Mas eu estava achando que era um servo, eu ia encontrar um servo de Deus nessa repartição, um servo de Deus para ser o meu patrão, e Deus está dizendo assim: olha, eu uso quem quero para te abençoar. Aleluia! Então, depois disso, depois dele ser alimentado pelos corvos, alimentado pelos abutres, né? E agora o ribeiro que ele bebia água secou. Por que secou, irmão? Porque não tinha chuva mais. Vocês se esqueceram que acabou a chuva? Então o que faz, na verdade, vida, traz água, é a chuva. Aleluia! E ali, ele agora, né, tem que sair daquele local porque não tinha mais água. E o Senhor manda ele para a cidade de Serepta, a uma cidade onde também tinha uma viúva que não era cristã. Na verdade, naquele tempo não era judia, né? Não conhecia o Deus de Israel. E ele vai para lá e o Senhor vai falar assim: olha, vai para lá porque uma viúva vai te sustentar. Esta é a palavra que o Senhor bota aqui, ó. E ordenarei uma mulher viúva que te sustente. Olha só, irmãos. Aleluia. E Deus está trabalhando com Elias e está falando assim: olha, Elias, eu sou aquele que te sustenta. Você que às vezes você não vai entender o processo que você está passando e não vai entender, aleluias, porque eu estou fazendo dessa forma, mas eu quero te mostrar o meu poder. Eu uso quem quero, aleluia, e eu faço do jeito que eu quero. Quem te sustenta sou eu. Então esta mulher, ela tinha somente um pouco de pão para comer, ela e o filho, e morrer. E aí o Senhor coloca no coração de Elias e fala assim: olha, faz um bolinho, faz para mim também, porque vai entrar a bênção na sua casa. Então, irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã, e eu quero que você grave isso no seu coração: quem te guarda é Deus, quem te sustenta é Deus. Deus vai usar coisas loucas deste mundo para te abençoar. Só obedeça aquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida.
O deserto não é para a vida toda e muito menos a falta. Hoje o Senhor está trabalhando contigo, mas Ele nunca deixa de estar ao seu lado. Ele te dá graça. Agora, você tem que ver, né? Às vezes se permitir ver aquilo que Deus quer fazer com você. Deus te ama apesar da luta. Deus te ama apesar de você estar escondido, apesar de faltar água, apesar de ser alimentados pelos corvos, apesar de estar sendo sustentado por uma pessoa que não tem nem provisão para ela mesma. Deus te ama. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida e dizer que quem te sustenta, te guarda e te dá a vitória é Ele. Pense nisso, pense em Deus e um dia maravilhoso na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.